Você já parou para pensar no que pode existir no lugar mais profundo do inferno? E se tudo o que foi descrito por Dante Alighieri na Divina Comédia fosse verdade? Desde figuras históricas até os piores traidores da humanidade, cada detalhe desse universo sombrio parece carregar um significado profundo. Mas o que será que realmente se encontra no último círculo, onde as piores almas são condenadas? Hoje vamos explorar os mistérios sombrios do inferno de Dante, passando por seus 9 círculos até chegarmos ao centro, onde algo assustador espera por nós. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir uma interpretação única e reveladora sobre essa obra que pode mudar a forma como você enxerga o conceito de pecado e punição. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. A obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Escrita no século XIV, durante o Renascimento, ela mistura poesia e simbolismo de forma magistral. Dividida em 3 partes, Inferno, Purgatório e Paraíso, a obra se tornou uma das mais influentes da história. Hoje, nosso foco é o inferno, a parte mais sombria dessa jornada. Dante descreve o inferno como uma gigantesca estrutura subterrânea, composta por 9 círculos concêntricos que se afunilam até o centro da Terra. Cada círculo é reservado para um tipo específico de pecado, e os castigos aplicados refletem a gravidade do erro cometido em vida. É uma visão que reflete a sociedade medieval, repleta de julgamentos morais e religiosos. O ponto de partida da obra é a chegada de Dante ao inferno, onde ele encontra o poeta romano Virgílio, seu guia. Virgílio o conduz por um cenário que, à primeira vista, se assemelha a uma floresta escura e densa. Essa selva escura é uma metáfora para o estado de confusão e desespero que domina a alma humana quando ela se afasta do caminho da virtude. Os 2 poetas logo começam sua descida pelos círculos do inferno, onde Dante detalha com precisão impressionante os castigos e os habitantes de cada nível. Essa jornada inicial nos prepara para entender a lógica punitiva do inferno, que em sua essência é um reflexo da justiça divina segundo a visão de Dante. O primeiro círculo do inferno é conhecido como o limbo. Este é o lugar destinado às almas que não cometeram pecados graves, mas que, segundo Dante, não foram batizadas ou viveram antes da vinda de Cristo. Por isso, elas não têm acesso à salvação divina. No limbo não há tormento físico. As almas vivem em um estado de eterna melancolia, privadas da presença de Deus, o que para Dante é o maior sofrimento que podem enfrentar. Ele descreve o lugar como um vasto campo, cercado por uma escuridão que simboliza a falta de iluminação espiritual. No centro desse círculo, há um castelo magnífico com 7 portões, que representam as 7 virtudes: prudência, justiça, temperança, coragem, fé, esperança e caridade. Curiosamente, Dante encontra ali figuras históricas e filosóficas de grande relevância, como Homero, Sócrates, Aristóteles, Júlio César e Hipócrates. Essas personalidades, embora virtuosas em vida, não tiveram a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Evangelho. Essa visão reflete o pensamento teológico da época de Dante, que valorizava a fé acima de todas as qualidades humanas. No limbo, não há dor física, mas um sofrimento eterno causado pela ausência de esperança. Para essas almas, o castelo não é um refúgio, mas uma lembrança amarga do que poderiam ter alcançado se tivessem sido iluminadas pela fé. O segundo círculo do inferno é destinado às almas que sucumbiram à luxúria.
Aqui Dante descreve um cenário caótico e violento, onde os pecadores são atormentados por ventos furiosos que os lançam de um lado para o outro sem descanso. Esses ventos simbolizam a força incontrolável dos desejos carnais, que dominaram essas almas durante suas vidas. Neste círculo, Dante e Virgílio encontram Minos, uma figura mitológica que age como juiz das almas. Ele decide o destino de cada condenado, enrolando sua cauda em torno do corpo tantas vezes quanto o número do círculo para onde a alma será enviada. É uma cena que reforça o clima de julgamento implacável que permeia toda a obra. Enquanto percorre esse círculo, Dante identifica várias figuras históricas e literárias que viveram governadas pelas paixões. Entre elas estão Cleópatra, conhecida por seus romances com Júlio César e Marco Antônio; Helena de Troia, cuja beleza foi a causa da Guerra de Troia; e Tristão, da lenda de Tristão e Isolda. Essas almas são condenadas a reviver eternamente a agitação e o tumulto que os desejos descontrolados causaram em suas vidas. O Vale dos Ventos Incessantes é um reflexo direto do tormento emocional e espiritual que a luxúria pode gerar. Ao observar essas cenas, Dante demonstra não apenas o sofrimento das almas, mas também a forma como os pecados impactam o equilíbrio interno dos seres humanos. Os ventos, que nunca param, simbolizam a inquietação que toma conta daqueles que viveram em busca de prazeres passageiros. O terceiro círculo do inferno é dedicado aos gulosos, aqueles que em vida abusaram dos prazeres da comida e da bebida de forma desregrada. Aqui, Dante descreve um cenário frio e repulsivo, um lago de lama onde as almas dos pecadores estão atoladas. Chove constantemente sobre elas uma tempestade interminável de granizo, neve e água suja, criando um ambiente de extremo desconforto e sujeira. O guardião desse círculo é Cérbero, o famoso monstro de 3 cabeças da mitologia grega. Ele vigia e atormenta os pecadores incessantemente, arranhando, dilacerando e devorando-os com suas garras afiadas. A presença de Cérbero é um símbolo do apetite insaciável, refletindo o comportamento daqueles que nunca souberam estabelecer limites em vida. Além do tormento físico, as almas são forçadas a se deitar na lama, onde são continuamente esmagadas pelo peso de seu próprio pecado. Para Dante, a gula é uma forma de autodestruição, e essa visão se reflete nos castigos impostos. Os gulosos são condenados a viver eternamente em um ambiente que simboliza o excesso e a degradação que os dominou em vida. Dante também encontra Ciaco, um florentino que profetiza desastres para a cidade de Florença. Essa conversa entre Dante e Ciaco reforça a ideia de que o inferno não é apenas um lugar de punição, mas também de reflexão. A gula, vista aqui como uma busca descontrolada por conforto e prazer, é transformada em sofrimento eterno, mostrando como a falta de moderação pode levar à ruína. O quarto círculo do inferno é destinado aos gananciosos e aos desperdiçadores. Aqui Dante descreve uma paisagem composta por colinas de rocha, onde as almas são divididas em 2 grupos. De um lado estão aqueles que acumularam riquezas excessivamente, do outro, os que gastaram de forma irresponsável. Ambos estão condenados a empurrar enormes pesos, barras de ouro e moedas gigantescas, que simbolizam os bens materiais que tanto valorizaram em vida. O sofrimento não termina. Aí, esses grupos se confrontam constantemente, empurrando os pesos uns contra os outros e se ofendendo enquanto gritam acusações mútuas. A dinâmica entre eles reflete o caos e o desequilíbrio que a ganância e o desperdício geram, tanto na vida terrena quanto na condenação eterna. Neste círculo, Dante e Virgílio também encontram figuras mitológicas que simbolizam o apego desmedido aos bens materiais. Um deles é Plutão, o deus das riquezas na mitologia clássica, que é retratado como uma figura monstruosa e descontrolada. Outro é Fortuna, a deusa do destino, que Dante descreve como a responsável por distribuir a sorte e as riquezas entre os homens. No entanto, para os gananciosos e desperdiçadores, essa distribuição foi mal interpretada, levando-os ao pecado.
A punição neste círculo é tanto física quanto psicológica. O esforço eterno de empurrar os pesos representa o vazio do materialismo, enquanto as constantes ofensas entre os grupos destacam a falta de paz que acompanha o apego excessivo às posses. Para Dante, a mensagem é clara. A busca descontrolada por riquezas e o desperdício são falhas que desequilibram não apenas o indivíduo, mas toda a sociedade. O quinto círculo do inferno é destinado aos iracundos e aos melancólicos. Aqui, Dante descreve um ambiente dominado por um rio de águas ferventes e escuras chamado Estige. As almas dos iracundos são vistas debatendo-se violentamente sobre a superfície do rio, entregues a uma fúria eterna. Elas se atacam mutuamente, mordendo, arranhando e gritando, incapazes de controlar a raiva que as consumiu em vida. Já os melancólicos estão submersos no fundo do rio. Suas vozes não podem ser ouvidas, apenas percebidas como bolhas que sobem à superfície enquanto eles murmuram. Essa imagem poderosa simboliza o aprisionamento interno que a tristeza e o pessimismo causaram em vida, levando essas almas a um estado de eterno isolamento. Durante sua jornada neste círculo, Dante e Virgílio atravessam o rio a bordo de um barco conduzido por Flegias, um personagem da mitologia grega que representa a ira e o descontrole. No trajeto, Dante testemunha o desespero e a violência das almas, sendo uma das cenas mais impactantes de sua descida. No meio do caminho, Dante encontra um pecador chamado Felipe Argente, um nobre de Florença que confiscou os bens de Dante após sua expulsão da cidade. Quando Argente tenta subir no barco, ele é atacado por outras almas iracundas, sendo arrastado para as profundezas do rio. Essa cena reflete a vingança simbólica de Dante contra aqueles que contribuíram para suas próprias injustiças em vida. O quinto círculo é um lembrete poderoso do impacto que as emoções descontroladas podem ter sobre a alma humana. Enquanto os iracundos são consumidos pelo ódio e pela violência, os melancólicos são punidos pela inércia e pela incapacidade de buscar a luz. Em ambos os casos, o resultado é um tormento eterno em meio ao caos do rio Estige. O sexto círculo do inferno é destinado às almas dos hereges, aqueles que negaram os ensinamentos de Deus ou rejeitaram a imortalidade da alma. Aqui, Dante e Virgílio se deparam com a cidade de Dite, um local cercado por muralhas de ferro incandescente, guardado por demônios ferozes e repleto de chamas eternas. Logo na entrada da cidade, os dois poetas são barrados pelos demônios que se recusam a permitir sua passagem. A tensão aumenta, até que um anjo celestial desce ao inferno e, com autoridade divina, abre os portões sem resistência. Esse momento simboliza o poder divino triunfando sobre as forças das trevas. Dentro da cidade, Dante encontra um cenário assustador. Um imenso cemitério de fogo, com túmulos abertos e flamejantes. Cada túmulo contém as almas dos hereges, condenadas a sofrer eternamente em meio às chamas que representam o resultado de sua descrença. Para Dante, esses pecadores estão espiritualmente mortos, e os túmulos são um reflexo literal de sua separação da vida eterna. Durante sua passagem, Dante reconhece figuras influentes que, em vida, questionaram ou rejeitaram os dogmas religiosos. Entre elas estão Farinata degli Uberti, um político de Florença, e o imperador romano Frederico II, ambos acusados de heresia. Essas conversas reforçam o caráter crítico e simbólico da obra, que aborda não apenas os pecados individuais, mas também as disputas políticas e religiosas da época. O sexto círculo é uma visão sombria do que Dante acreditava ser a consequência da rejeição à fé e à verdade divina. Para ele, o sofrimento dos hereges era mais do que um castigo. Era um estado de completa separação da luz divina, uma eternidade consumida pelas chamas da descrença. O sétimo círculo do inferno é reservado aos violentos, e sua organização é bastante complexa. Ele é dividido em 3 anéis distintos, onde as almas são punidas de acordo com a natureza de seus atos de violência. Contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus.
No primeiro anel estão os que cometeram violência contra o próximo, como assassinos, tiranos e saqueadores. Essas almas são mergulhadas em um rio de sangue fervente chamado Flegetonte, vigiado por centauros armados com arcos e flechas. Os centauros atiram contra qualquer alma que tente emergir do líquido escaldante, reforçando o sofrimento eterno desses pecadores. Dante observa figuras históricas como Alexandre o Grande e outros líderes que viveram em busca de guerra e opressão. No segundo anel, encontram-se as almas dos suicidas e dos perdulários, que cometeram violência contra si mesmos ou contra seus próprios bens. Os suicidas são transformados em árvores retorcidas, constantemente dilaceradas por arpias, criaturas aladas que se alimentam de suas folhas e galhos. O sangue que escorre das feridas é a única forma de comunicação dessas almas. Esse cenário é uma metáfora do estado de isolamento e desespero que os suicidas enfrentaram em vida. Já os perdulários que desperdiçaram suas posses de forma descontrolada são perseguidos por cadelas ferozes que os despedaçam sem descanso. No terceiro anel estão aqueles que cometeram violência contra Deus, como blasfemos, sodomitas e usurários. Eles vivem em um deserto ardente, onde chove fogo incessantemente. O chão é coberto por areia escaldante, e o tormento dessas almas simboliza a ofensa extrema que representaram contra o Criador e a ordem divina. Dante e Virgílio testemunham o sofrimento de almas que são obrigadas a deitar-se na areia quente ou vagar sem rumo, tentando escapar das chamas. O sétimo círculo é um dos mais aterrorizantes descritos por Dante, destacando a gravidade dos pecados de violência e a punição proporcional a cada tipo de transgressão. A complexidade desse nível do inferno é uma representação da visão medieval de justiça, onde o castigo é sempre um reflexo direto do pecado. O oitavo círculo do inferno é chamado de Malebolge, que significa valas do mal. Ele é reservado às almas que cometeram fraudes e é dividido em 10 valas separadas, cada uma destinada a um tipo específico de pecador. As almas aqui sofrem castigos elaborados e cruéis, que refletem diretamente os atos que cometeram em vida. Na primeira vala estão os cafetões e sedutores, que são açoitados constantemente por demônios enquanto caminham sem descanso. Esses pecadores exploraram outras pessoas para seu próprio benefício e agora vivem em um ciclo de sofrimento incessante. Na segunda vala estão os aduladores, afogados em um mar de excrementos, simbolizando a sujeira e o desprezo que suas mentiras e manipulações espalharam durante a vida. Na terceira, encontram-se os simoníacos, pessoas que venderam favores religiosos ou cargos eclesiásticos. Eles são enterrados de cabeça para baixo em buracos estreitos, com os pés em chamas. Este castigo reflete a inversão moral de suas ações. A quarta vala abriga os adivinhos e feiticeiros, que tentaram prever o futuro. Como punição, suas cabeças são torcidas para trás, obrigando-os a caminhar eternamente, olhando para o passado. Na quinta, estão os corruptos, submersos em um lago de piche fervente, enquanto demônios os empurram para baixo com ganchos sempre que tentam emergir. Este tormento simboliza os atos obscuros realizados em segredo durante suas vidas. Na sexta, vala estão os hipócritas, que caminham vestindo mantos dourados por fora, mas feitos de chumbo por dentro, representando a falsidade de suas ações. A sétima vala é reservada aos ladrões que vivem sendo perseguidos e transformados por serpentes venenosas. A constante metamorfose entre homem e cobra simboliza a desonestidade de suas vidas. Na oitava vala, encontram-se os conselheiros fraudulentos, que são envolvidos por chamas que escondem suas verdadeiras formas, refletindo a natureza ardilosa de seus conselhos enganosos. A nona vala contém os semeadores de discórdia, que são cortados ao meio por demônios repetidamente. Seus corpos são constantemente dilacerados, refletindo o caos que espalharam em vida. Finalmente, na 10ª vala, estão os falsificadores, incluindo alquimistas, falsificadores de moedas e testemunhas falsas. Eles são atormentados por doenças terríveis, que refletem o impacto destrutivo de suas fraudes na sociedade. O Malebolge é um lugar de sofrimento extremo,
onde cada vala exibe uma punição engenhosamente cruel que reforça o princípio da justiça divina. O castigo é proporcional à gravidade do pecado. Dante descreve este círculo com riqueza de detalhes, destacando o horror e a complexidade da natureza humana. O nono e último círculo do inferno é chamado de Cocyte, um lago congelado onde estão condenadas as almas dos traidores. Este círculo é o mais profundo e sombrio, reservado àqueles que cometeram as maiores traições contra pessoas ou entidades que confiavam neles. Dante o divide em 4 regiões, cada uma destinada a um tipo específico de traidor, com as almas sendo enterradas progressivamente mais profundamente no gelo, de acordo com a gravidade de seus pecados. Na primeira região, chamada Caína, estão os traidores de seus parentes. Suas almas são congeladas no gelo até o pescoço, incapazes de se mover, com apenas seus rostos expostos. O nome dessa região é uma referência a Caim, que, segundo a Bíblia, matou seu próprio irmão Abel. A segunda região, chamada Antenora, é reservada aos traidores de suas pátrias ou causas políticas. Aqui, as almas estão enterradas até o queixo no gelo. Entre elas, Dante identifica figuras históricas que ele considerava culpadas de traições políticas e militares. A terceira região é chamada de Ptolomeia e é destinada aos traidores de seus hóspedes. Essas almas estão deitadas no gelo com os rostos para cima, e suas lágrimas congelam, formando cristais que bloqueiam seus olhos. Essa punição reflete o ato vil de trair alguém que ofereceu hospitalidade e confiança. Por fim, na quarta região, chamada de Judeca, estão os traidores de seus mestres ou benfeitores. Este é o ponto mais profundo e congelado do inferno. As almas aqui estão completamente enterradas no gelo, incapazes de qualquer movimento. O nome Judeca é uma referência a Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo. No centro do inferno, Dante e Virgílio encontram Satanás, uma figura gigantesca e aterrorizante, com 3 cabeças e asas enormes que batem constantemente, congelando o lago de Cocyte. Cada uma das bocas de Satanás mastiga eternamente uma alma específica. Judas Iscariotes, que traiu Cristo, e Bruto e Cássio, que traíram Júlio César. Essas 3 almas são vistas por Dante como os maiores traidores da história. O nono círculo é o ápice da visão de justiça divina de Dante, onde o gelo representa a ausência completa de calor humano, amor ou compaixão. As almas aqui não enfrentam o fogo, mas a paralisia eterna, simbolizando o impacto da traição na destruição dos laços de confiança e afeto. A jornada pelos 9 círculos do inferno de Dante é muito mais do que uma simples descrição de tormentos. Ela nos convida a refletir sobre como nossas escolhas e ações podem moldar nossas vidas, nossas relações e até nosso destino. Cada círculo representa não apenas um pecado, mas um comportamento humano que causa desequilíbrio, sofrimento e separação daquilo que realmente importa: a conexão com o bem, com o outro e consigo mesmo. Por ter ficado até aqui, você merece uma prática especial inspirada nessa obra. Que tal fazer um exercício de autoconhecimento? Reserve 5 minutos para refletir. Qual comportamento ou hábito na sua vida, se não for ajustado, pode te afastar das pessoas ou da sua própria paz? Não é sobre perfeição, mas sobre entender que pequenas mudanças podem evitar grandes consequências. Pegue papel e caneta e anote algo que você pode começar a ajustar ainda hoje. Esse é o primeiro passo para evitar seu próprio círculo de tormento. A lição mais importante que podemos tirar da obra de Dante é que sempre há um caminho de volta à virtude, desde que tenhamos a coragem de encarar nossos erros e buscar mudanças reais. E você, está pronto para isso? Agora é a sua vez. Comente aqui embaixo a palavra renovação, para mostrar que você chegou até o final deste vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este conteúdo com quem precisa dessa reflexão. Cada escolha constrói o futuro que você viverá. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo,
Considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.